Estrada da Rainha, em Balneário Camboriú, virou assunto nas redes sociais. Denúncias de irregularidades envolvendo representantes do município fazem, inclusive, parte dos comentários. Além disso, o Ministério Público já interviu no caso, pedindo um laudo sobre os desmoronamentos. Antes que o Ministério Público pedisse a interdição da Estrada da Rainha, o município se adiantou. A medida cautelar é resultado dos desbarrancamentos no local, problema já registrado em outras épocas na cidade. A interdição é por tempo indeterminado. Nós vamos esperar 2 a 3 dias de sol para começar a retirar aquela terra e as árvores que estão soltas e aí fazermos uma contenção da parte superior do morro. O Ministério Público pediu ainda nesta semana esclarecimento ao município sobre os desmoronamentos. A primeira alegação da Prefeitura é que o excesso de chuva seria o principal causador, mas a promotoria quer uma análise técnica sobre a situação. Conversamos com o promotor, mostramos os laudos e ele pediu então que se fizesse todo um histórico e que se entregasse hoje ou amanhã oficialmente. A Estrada da Rainha também é tema nas redes sociais. A notícia de que o atual secretário estaria se beneficiando com as obras da estrada por ter um terreno no local. Mas ele rebate as acusações e afirma que as obras envolvem 3 construtoras, que devem investir 6 milhões de reais para conter o morro e refazer o acesso antes existente, desfeito pelo governo Rubens Espernal. Em 2009, e está aqui que você tem acesso, no meu parecer, a obra devia ser toda custeada por particulares e no final transformada em pública, sem custo algum para o município. Eu entendi que a obra era de interesse público e o morro corria o risco de desabar. O que o município entrou? Entrou com uma taxa de R$ 190 para licenciamento ambiental. Acontece que eu não tinha laudo nenhum na mão. Em 2009 a obra foi iniciar. Houve denúncia, a promotoria pediu a paralisação, a juíza entendeu que não tinha laudo nenhum, o morro estava intacto tanto de um lado como do outro, solicitaram um parecer para o secretário na época, o Claudir Maciel, está aqui o parecer que você teve acesso, ele concorda que não se dê acesso pela Estrada da Rainha e diz mais, que concorda com o parecer dado por mim que a obra deve ser custeada todo pelos lindeiros, até porque o município não teria um montante para fazer isso. As obras para a contenção do morro e a abertura de um novo acesso devem terminar em 90 dias. Quanto à parte superior que cedeu, a Prefeitura estuda como vai realizar obras de contenção para evitar deslizamentos. E quem vem para comentar este assunto é Joaquim Lacerda. Boa tarde, Lacerda. Então, pelo que a gente pôde perceber, são 2 assuntos diferentes, então, envolvendo aí a Estrada da Rainha, né? Boa tarde, Luciana. Boa tarde a você que está em casa. Eu acho que ali tem uma série de situações, né, que são conflitantes. Primeiro ponto que a gente tem que abordar, não existia, de fato, a necessidade de duplicar a Estrada da Rainha. Quem conhece aquilo ali sabe que não tem movimento suficiente para isso, mesmo em temporada. Quer dizer, o que poderia se fazer é o trabalho de contenção do lado direito da rodovia, sentido Balneário Praia Brava. Isso sim tinha que ser feito, como vem sendo feito, até porque houve rachaduras e etc. Outro ponto, quando se fala no interesse do atual secretário Auri Pavone. Eu não vou entrar no mérito do interesse pessoal, mas eu vou dizer que existe sim interesses particulares nessa obra que está sendo realizada. Uma outra coisa que também não dá para, só para pontuar, para depois eu focar o meu comentário, uma outra coisa que não dá para entender é o Ministério Público, o promotor, faz um laudo de 36 páginas, né, para que isso não ocorra, aí ele sai de férias, entra o substituto dele e resolve e autoriza, quer dizer, o próprio Ministério não está se entendendo com o que de fato é para ser feito ali. Se a obra é particular, se não é particular, o que tem que ser discutido é, existia a real necessidade de se fazer essa obra, duplicar aquilo ali, quem é que vai se beneficiar com isso? Um outro fator que tem que ser considerado, e muito quando se fala em construção civil em Balneário Camboriú, é os interesses das construtoras, que muitas vezes eles vão levando e acabam fazendo do jeito que eles querem. Eu não sei como é que consegue isso na prefeitura, mas isso não é de hoje não, isso é histórico em Balneário Camboriú. Quem conhece Balneário Camboriú sabe que tem prédios ali naquela cidade que não deveriam ter 5 andares, tem 20, tem 30. Tem prédios no centro da cidade que os caras conseguem umas armações
técnicas que eu já tive a oportunidade de pegar um que fica bem no centro da cidade, que o cara conseguiu construir 7 andares acima do que é permitido. E cada andar que ele construiu acima custa em torno de R$1 milhão cada apartamento. Então tem algumas coisinhas em Balneário Camboriú que a gente precisa entender quando se fala em construção civil. Agora, o interesse maior ali é dos prédios que estão ali. Detalhe, tem prédio ali, naquele pedacinho ali, se a gente for analisar friamente, que foi construído em área que não deveria. E área de servidão. Tudo isso tem que ser analisado. E isso envolve, não é só essa administração, envolve várias administrações. A Rua Miguel Mate, que é a rua que dá acesso ali ao Morro da Rainha, essa que ficou hoje, inclusive, interditada também em função das chuvas, no final de uma administração passada, o que se liberou de terreno ali para construir prédios monstruosos, ninguém sabe por que isso aconteceu. E detalhe, aconteceu favorecendo, quer dizer, quem se deu bem ali eram os donos de terreno de uma ou duas construtoras. Agora, interessante que os caras começam a comprar antes e, na sequência, estão envolvidos com a política e começam a liberar. Então tem muita coisa para ser esclarecida em Balneário Camboriú. O fato de que há um problema seríssimo ali em quem está se beneficiando com isso, eu não estou aqui acusando e nem dizendo que é o secretário, mas ali os interesses não é de um, não. São interesses de várias pessoas que estão interessadas em fazer essa obra, porque essa obra que está sendo feita vai atender a particulares, não vai atender a coletividade. Para a coletividade ser atendida, a obra é de contenção dessa barragem que cai do lado direito, sentido Balneário Camboriú, da Praia Brava. Então, tem que se fazer uma avaliação muito mais profunda disso. Acho que o Ministério Público não pode se limitar simplesmente a fazer um laudo ou isso, aquilo, tem que buscar documentação a fundo, e aí tem um promotor lá que está correndo atrás disso, tem que buscar documentações para ver como é que isso foi liberado, quando foi liberado, por quem foi liberado e quem são as pessoas que estão envolvidas e que têm interesse direto e indireto nisso. É isso que tem que ter feito. Tem muito mais, meu amigo, tem muito mais coisa, sabe, nesse balaio aí. Pode ter certeza que se enfiar a mão lá dentro, vai sair um monte de gato. É verdade, Lacerda. Vamos rapidamente, então, falar sobre a situação das chuvas, rapidamente. A gente já mostrou a situação aqui em Itajaí, na reportagem do Caleb Moreno, a situação de Barra Velha, que está bastante, né, alagada, a cidade, como a gente está vendo aí novamente nas fotos. Camboriú. E Camboriú e Balneário, como é que está a situação? Você que acompanhou essa situação aí de perto, hoje pela manhã na rádio. De fato, acompanhei. Camboriú, ali o Monte Alegre, tem uma área completamente interditada, não tinha acesso, pelo menos na manhã, o acesso principal a Camboriú, terceira vez consecutiva, quer dizer, não tem nem mais o que decretar em Camboriú, não tem mais emergência, já passou disso, né? A prefeita não sabe mais o que fazer, quer dizer, Balneário Camboriú teve alguns pontos isolados da cidade que houve uma maior concentração de chuva, no caso ali do morro, acabamos de ver a Estrada da Rainha, a preocupação evidentemente aumentou em função daquela parte que eu citei, que teria que ser a preocupação do município, alguns outros pontos isolados no município de Balneário Camboriú. Itajaí, infelizmente, tivemos problemas na Murta, que é ali na região de Cordeiros, em que o rio da Murta ali, ele realmente transbordou, alagou muitas casas ali na região. Outra situação voltou a se repetir aqui na Praia Brava, voltou a se repetir também na Fazenda, a Fazendinha, no Ariribarca, o rio ali subiu também, o Ribeirão subiu, incomodando muita gente. Uma escola que havia sido inundada da vez passada, mais uma vez passou por isso. Aqui acabaram de mexer na subida do Morro da Cruz, já desceu tudo, veio tudo abaixo novamente, ou seja, uma situação extremamente preocupante, até porque em 6 horas ontem à noite, ali na região da Murta, foram 100 milímetros de chuva. É muita muita água em pouco tempo. E uma grande preocupação, atenção você que mora na região aí ribeirinha, é que às 14 horas e 20 minutos vamos ter um marezão, uma maré alta. E essa preocupação tem que existir, principalmente você que mora próximo a rios, aqui da nossa região. Isso pode acarretar alguns alagamentos. Mas nós vamos estar falando mais sobre esse assunto no decorrer da nossa programação. Pois é, Lacerda, e por isso mesmo a Defesa Civil está aí acompanhando a população, está já percorrendo as ruas, os bombeiros também estão atuando. Então, qualquer dúvida que a população tiver, é só ligar no 199, que é o telefone da Defesa Civil, ou então no 193, que é o telefone do Corpo de Bombeiros. É verdade, apesar de que eles estão super atarefados, mas é a função deles. Não tem muito o que fazer em determinadas situações, mas pode ligar lá. Lacerda, muito obrigada pelos seus comentários e até amanhã. Até amanhã, se Deus quiser. Uma boa tarde a todos. E você vai ver no próximo bloco um bate-papo com o diretor e as atrizes do espetáculo Arroz com Ovo, que entra em cartaz no Teatro Municipal de Itajaí na semana que vem. O MCA Notícias vai para um rápido intervalo e já volta.